Olá, caros alunos, tudo bem? Hoje nós vamos falar das demonstrações contábeis, de acordo com o MCAS, Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Pois bem, vamos começar falando qual a finalidade da publicação das demonstrações contábeis. Para que elas servem? Para que elas servem? Elas servem para dar conformidade em tudo de que foi publicado. Como assim essa conformidade? Ou seja, para verificar se tudo está de acordo com a lei, se tudo está de acordo com a legislação vigente. Então, essas informações, elas têm que chegar até o usuário de forma compreensiva, de forma clara, de forma transparente, sem deixar nenhuma dúvida para quem irá analisá-la, tá? Então, por quê, pessoal? Porque ela vai ajudar ao gestor a tomar decisões, tá? Então, ela vai ajudar o gestor a tomar decisões. Então, essas conformidades das operações, elas têm que existir para que essas informações sejam de forma clara e precisa. Por isso que elas têm que ser publicadas, tá? O próprio Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, MCAP, na sua última versão, ele trabalha bem esses tópicos quanto a publicação dessas demonstrações contábeis, tá? Temos que ver o seguinte também, qual o regime? Regime de competência, tá? Para as publicações. Por que regime de competência? Independente do pagamento ou do recebimento, independente do fenômeno, tá? Se for pago agora ou não, ele tem que constar nas demonstrações. Por isso, as demonstrações contábeis, ela obedece ao regime de competência, tá? Ela obedece a esse regime. Então, nós temos que pensar de forma, como é que funciona isso? Ou seja, como é essa aplicabilidade dessas informações? Então, ou seja, eu tenho que avaliar se ela vai influenciar ou não. O que é uma informação relevante? É aquela que consegue influenciar o resultado. É aquela que consegue influenciar a minha tomada de decisão. Então, eu tenho que pensar como é que essa informação relevante funciona. Como é que ela chega até o gestor para que ela seja tomada uma decisão. Então, ela tem que ser de forma adequada, tá? Ela tem que ser de forma adequada para poder ser publicada, para poder chegar ao usuário que ela vai interpretá-la de forma bem clara, de forma evidente, tá? Nós vamos também falar agora o quê? Dos propósitos das demonstrações contábeis, tá? Como é que funcionam esses propósitos das demonstrações contábeis, tá, pessoal? Ou seja, é a situação patrimonial da análise financeira do desempenho das atividades do órgão. Como é que eu vou ver esse desempenho? Eu tenho que pensar, como é que eu vou ver meu desempenho anterior para o meu desempenho atual? Eu tenho que começar a trabalhar esse propósito, tá? Desse desempenho. Como é que eu vou trabalhá-lo? Como é que eu vou mensurá-lo? Ou seja, como é que eu vou dar valor a isso? Eu tenho que fazer essa comparabilidade do que eu trabalhei no passado, tá? Se tive bons resultados para minha gestão atual. Então, eu tenho que fazer esse tipo de avaliação através desses propósitos da demonstração contábil, tá? Eu tenho que fazer isso daí, tá? Como é que funciona? Como é que eu vou mensurar esses resultados, tá? Agora nós temos que pensar, e quem são os responsáveis pelas demonstrações contábeis? Tá? Será que é o contador? Tá? Será que é o tesoureiro? Quem é o responsável? Então nós temos que pensar que o responsável está lá no executivo, tá? Responsável pelas demonstrações contábeis, segundo o STN, tá? Ou seja, eu tenho que saber quem é. No Poder Executivo é o presidente da República, o chefe maior, tá? Nos municípios, o prefeito e no estado, o governador, tá? E vai atender de acordo com a sua legislação local. Tá, pessoal? Então, eles são os responsáveis. Por isso que, quando chegam as prestações de conta aos tribunais de conta, pessoal, como sempre eu falo nos nossos encontros, os tribunais, eles não analisam, eles julgam as contas. Então, quando essas prestações de contas chegam aos tribunais, eles vão julgar se elas estão corretas ou não. Uma outra coisa que nós temos que trabalhar em cima das demonstrações contábeis é a continuidade da entidade.
tá? Nós temos que acompanhar se essa continuidade, se aquele órgão, se ele precipitua, ou seja, continuar ou não desenvolvendo suas atividades. É que nem quando a gente compara uma empresa privada. Na empresa privada, através das demonstrações contábeis, nós vamos verificar se aquela empresa vai poder se manter ou não no mercado nos próximos anos, através de suas operações. Né? Se de repente uma empresa que está muito no vermelho, a gente sabe que ela daqui a algum tempo ela vai entrar em falência. Na gestão pública, não, porque a gestão pública ela não trabalha visando o lucro, ela trabalha na prestação de serviço público. Tá? Então, por exemplo, um órgão, uma secretaria de saneamento, nós sabemos que é um serviço vital. Então, ela sempre tem que ter o princípio da continuidade. Na área da saúde, sempre tem que estar atendendo à saúde. Então, ela tem sempre esse princípio vital. Tá? Ou seja, nós temos que trabalhar, ou seja, essa consistência de apresentação das demonstrações contábeis. Por que consistência, pessoal? Nós temos que dever de o quê? De manter um período para o outro. Ou seja, tem que ser naquela sequência, por isso consistência. Né? Nós devemos manter esse período, período após período. Então, ela não, na hora que eu vou apresentar uma demonstração, eu tenho que obedecer esse critério, cronologicamente. Tá? Cronologicamente. Outra característica, materialidade e segregação. Ou seja, eu vou separar os tipos de natureza de contas, tá? E sua função distinta. Tá? Eu tenho que segregar isso. O que é segregar? É separar. Tá? É separar. Quando a gente fala em compensação de valores, aí eu tenho que pensar o que eu tenho dentro das minhas demonstrações de ativos contingentes, de passivos contingentes, tá? O que eu tenho, o que eu posso, como assim, pensar nessas contas de compensação, se eu tenho algum litígio que falta ser resolvido. Então, tudo isso eu tenho que demonstrar dentro das minhas demonstrações contábeis, tá? Tudo isso eu tenho que pensar dentro das minhas demonstrações contábeis, tá? Eu tenho que fazer também as informações comparativas, ou seja, informações de um período para o outro, comparar resultados, para poder trabalhar o meu plano, tá? Eu tenho que divulgar informações de do período anterior, eu tenho que trabalhar isso junto. Outro detalhe importante que a gente não pode deixar de falar das demonstrações contábeis são as notas explicativas. O que é nota explicativa? A nota explicativa é aquela nota que nem vamos comparar com uma nota de rodapé de um trabalho de pesquisa, um do TCC, onde você vai explicar aquela palavra lá que ela está sem entendimento lá no meio do teu texto e tu traz para a nota de rodapé esclarecendo o que é aquilo. E assim são nas demonstrações contábeis, a nota explicativa. Ela vai detalhar uma conta que está lá com um saldo ou alguma coisa assim, ela vai detalhar embaixo o que é que não deu para ficar claro lá. Então a nota explicativa ela trabalha com isso. Ou seja, eu tenho que deixar claramente o que é aquela conta, por que é aquele saldo. Tá? O outro detalhe importante quanto às demonstrações contábeis é a identificação das demonstrações contábeis. Elas têm que ser claramente identificadas, relatórios por relatórios. Todos têm que estar com o seu nome. Este é o balanço patrimonial, balanço orçamentário, tá? Fluxo de caixa, os relatórios de risco de gestão. Tudo isso tem que estar detalhadamente especificado, porque na hora que o usuário for tomar posse daquelas informações, ele possa entender do que se trata, tá? Ele possa entender do que se trata, tá? Um outro detalhe interessante para nós abordarmos sobre as demonstrações contábeis é a tempestividade, oportunidade. Ou seja, eu tenho que trabalhar a informação em tempo hábil, senão ela perde a sua utilidade, pessoal, tá? Senão ela perde a sua utilidade. O próprio artigo 51 fala o quê? Dos prazos para entrega das informações, tá? O próprio artigo 51 diz isso, tá? Então não é que nós temos um prazo máximo que é até 30 de julho, mas não é que vai ser entregue 30 de julho, tá? Cada ente da federação tem um prazo para entregar suas prestações. O município até 30 de abril, os estados até 30 de maio e a União até 30 de junho. Ou seja, este é o prazo máximo, tá? Para entregar 30 de junho, tá? A União. Então, esse é o prazo máximo. Abril, município, 30 de abril, município, 30 de maio, estado, 30 de junho, a federação, tá? A União.
Quer dizer, então a tempestividade é que a informação seja entregue em tempo útil, porque senão, pessoal, ela perde a sua validade. E uma informação sem validade, ela não tem utilidade para a tomada de decisão. Ela pode prejudicar o resultado, ela pode prejudicar os orçamentos. Então nós temos que pensar nisso sempre, tá, meus queridos? Então, no nosso encontro de hoje, nós vimos sobre as demonstrações contábeis, sobre as suas principais características, como é que funciona. Pega o material, dá uma lida, pessoal, te apropria do mesmo, assiste o vídeo, faz comparações, anota. Até o nosso próximo encontro e um forte abraço.